voltando a essa casa. Eu já estive aqui algumas vezes, participando aqui, ouvindo palestras, e fiquei muito feliz com o convite de vir aqui hoje para conversar com vocês, né? E é conversar mesmo, é uma conversa, eu não tenho intenção aqui de dar uma aula, de falar sobre alimentação, faça isso, não faça aquilo, escolha isso, não escolha aquilo. É mais uma conversa mesmo, e como a gente já acabou de ouvir, né, em questão do conhecimento, todo conhecimento é importante, mas mais importante do que a escolha, do que eu quero passar para vocês, do que tipo de informação eu quero passar para vocês, é importante o que vocês querem saber, né? Então eu já me coloco à disposição para perguntas, porque a área da alimentação e da nutrição, ela é muito interessante. E além de interessante, ela é muito polêmica, né? Porque todo mundo come, não é verdade? E todo mundo tem opinião sobre o que é melhor, o que é pior, o que é mais saudável, o que é não tão saudável assim, né? Então, eu acredito que algumas dúvidas que persistem no dia a dia da gente, talvez seja a oportunidade de esclarecer, né? Caso eu consiga, né, responder a pergunta de vocês. Então, primeiramente, eu queria falar sobre o que é nutrição, né? O que é alimentação, o que é nutrição, né? Alguém aí quer arriscar? Não tem certo e não tem errado, não, né? Como eu falei, todo mundo come, todo mundo sabe sobre alimentação. É só para a gente começar o nosso bate-papo. Alguém aí quer arriscar? Levanta a mão aí. Tem uma pequenininha que levantou, quer falar? O que é alimentação? Hein? O que é o alimento? Né? Inclusive hoje, né, vocês vêm buscar, né, o alimento, né? O que é o alimento? O alimento é aquilo que a gente come, né? É o que dá na árvore, é o que nasce da terra, né? É o que a gente transforma em outros alimentos e está lá na prateleira do supermercado. E o que é a nutrição? O que é o nutriente? O nutriente é o que daquele alimento vai servir para alimentar o nosso corpo, para nutrir o nosso corpo, né? E o alimento, mais importante do que aquilo que eu estou me alimentando, o próprio alimento, é o que está em torno da alimentação, né? Quando me convidaram e me perguntaram sobre o que eu ia falar, veio um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei assim, não, então vamos falar sobre alimentação saudável. Mas a alimentação saudável, ela não é simplesmente uma lista de alimentos, né, que eu vou escolher, ou que eu vou preferir, ou que eu vou gostar mais, né? A alimentação, ela vai muito mais além. A alimentação, ela está envolvida, o cuidado com a alimentação saudável, desde a hora que eu estou preparando aquele arrozinho com feijão. Porque a alimentação saudável inclui o arroz com feijão. Vocês acham que arroz com feijão é alimentação saudável? Com certeza. Graças a Deus, no Brasil, a gente tem o hábito do arrozinho com feijão. Porque o arrozinho com feijão, ele é saudável demais. Às vezes a gente pensa assim, nossa, alimentação saudável. Às vezes alguém leu no cartaz lá e falou assim, nossa, essa moça que vem hoje vai falar sobre alimentação saudável. Vai falar de um monte de coisa, né, que a gente não tem hábito, que a gente não gosta, que a gente nem acha, umas coisas que o povo fala aí que é bom para a saúde. O que é saudável é aquilo que a gente tem e é aquilo que a gente faz, né? Levando em consideração uma série de qualidades, inclusive na hora de preparar. Então, a alimentação saudável
é o arroz com feijão, né? É o macarrão, não é? É uma série de alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não consome de uma forma tão saudável. Vamos pensar comigo. Imagina assim um prato de televisão. Quando a gente fala de alimentação saudável, você imagina assim um prato de televisão. Agora imagina um prato de arroz com feijão. E pensa numa situação. É mais saudável eu comer aquele prato de televisão em 5 minutos, sem mastigar, numa casa que ninguém para ao redor da mesa para comer, ou comer o arroz com feijão sentado na mesa, o arroz com feijão que foi feito, né, com todo carinho, com toda preocupação para nutrir a família. O que vocês acham que é mais saudável? Arroz com feijão, sem dúvida nenhuma, não é? E quando eu falo da questão da preparação, não é só o arroz com feijão no sentido de ser uma comida feita com carinho. É no sentido do nutriente também. O arroz com feijão, a combinação do arroz com feijão, ela tem nutrientes, né? Que quando eles combinados, eles garantem a nossa saúde. E quando a gente fala de alimentação saudável, a gente tem que pensar que a alimentação, ela tanto pode ser para favorecer a nossa saúde, quanto para favorecer doenças, dependendo da forma que a gente alimenta. Eu trabalho em posto de saúde, né? Eu trabalho desde quando eu formei, eu trabalho com saúde pública no SUS em posto de saúde, né? Então, o dia a dia e o que eu aprendi nesse tempo que eu trabalho em posto de saúde é que não tem nada mais saudável do que a alimentação que é possível a gente ter, mas com a preocupação que ela seja uma alimentação de qualidade no sentido de nutrir, tanto nutrir o corpo, quanto nutrir, né, a alma mesmo, nutrir o coração. Porque a alimentação, a gente tem uma relação emocional com a alimentação. A gente tem sentimento em relação à alimentação. Se não fosse assim, seria fácil, né? A gente tomaria lá um comprimidinho de manhã, um comprimidinho na hora do almoço, um comprimidinho à noite e daria todos os nutrientes que a gente precisasse. É assim? Não, porque a alimentação, ela tem sabor, ela tem cor, ela tem sentimento, ela tem barulho, não é? Quando a gente está se alimentando, a gente envolve todos os nossos sentidos. A gente já começa a sentir o cheirinho da panela antes de ficar pronto. Igual está todo mundo sentindo aí o cheirinho, não tá? A gente já começa a colocar o nosso corpo... A gente já começa a colocar o nosso corpo preparado para receber o nosso alimento antes do alimento ficar pronto. A gente sente o cheiro, a gente vê o alimento no prato, a gente ouve o alimento. Quando a gente come um biscoitinho de polvilho, não tem o barulhinho do biscoitinho de polvilho, né? Só que na correria do dia a dia, a gente tem deixado isso tudo para lá. E tem gente que até preferia que fosse só um comprimidinho para dar todas as nossas necessidades de nutrientes, né? Porque a gente não valoriza o momento da alimentação, né? Que esse momento da alimentação, ele é muito importante. Por quê? Para a gente conseguir ter saúde a partir daquele alimento. Tem muita gente que fica com dor de estômago, né? Vai procurar o médico, aí o médico tem que passar remédio para o estômago. Por quê? Porque a gente não acha tempo, às vezes, de cuidar da nossa saúde. E aí a gente tem que procurar um tempo para cuidar da doença.
E aí, às vezes, seria simples parar 10, 15 minutinhos para comer, mastigar, saborear, não é? E aí a gente come rápido. Às vezes, se perguntar para a pessoa assim, o que você comeu na hora do almoço? Às vezes a pessoa não lembra. Mas ela não lembra porque ela não estava presente no momento em que ela estava alimentando. A cabeça dela estava no que ela tinha que fazer, na criança que ela tinha que levar para a escola ou que ela tinha que buscar da escola, né? E aí a gente não registra com os nossos sentidos, com o olho, com o nariz, né? Sentindo o cheiro. A gente não registra aquilo que a gente estava comendo, né? E aí a gente perde uma oportunidade de cuidar da nossa saúde. Porque o momento que a gente está se alimentando, a gente está cuidando da nossa saúde, né? A gente para cuidar da nossa saúde. Ou a gente deveria parar. Às vezes a gente não dá a devida importância. Então, por isso que eu costumo falar que mais importante do que o que está no prato é como eu vou me alimentar daquilo que está no prato, né? Normalmente, e aqui, né, a gente tem várias famílias e várias mães de família, que normalmente não tem nada mais, o que a gente, né, tem de mais precioso na vida são os filhos, né? E a gente cuida muito da alimentação deles, né? A gente tem toda a preocupação do mundo com a alimentação deles. E aí, às vezes, a gente está com eles pequenininhos em casa e a gente fala, come devagar, mastiga direito, né? Porque a gente sabe que isso é importante, mas às vezes a gente mesmo não faz, né? A gente sabe da importância, sabe o quanto aquilo vai fazer bem para a saúde, mas a gente não faz, né? A gente fala assim, não, da minha eu não preciso cuidar não, mas tem que cuidar do pequenininho, né? Então, a gente sabe, no fundo a gente sabe o que é uma alimentação saudável, né? É claro que a gente tem um monte de opções hoje em dia não tão saudáveis. Um monte de alimento cheio de gordura, um monte de alimento cheio de açúcar, um monte de alimento cheio de sal, que a gente também sabe que não são tão saudáveis assim. Eu não preciso vir aqui e fazer uma lista do que é saudável e do que não é saudável, a gente sabe. Mas eu queria nessa manhã de sábado que a gente parasse um pouquinho para pensar em como eu tenho me alimentado. Se aquela forma que eu estou alimentando, se está contribuindo para a minha saúde ou não. Porque a gente vive uma situação de doença, né, na nossa população, na nossa comunidade, relacionada à alimentação. Né? A gente tem um monte de casos de obesidade, de hipertensão, de diabetes, e que de nada tem a ver com o tipo de alimento, né, que aquela pessoa tem acesso. Porque a obesidade, a hipertensão e diabetes são doenças democráticas, são doenças que estão do mais rico ao mais pobre, né? Está distribuído para todo mundo de forma igual. Por quê? Porque está relacionada à forma de alimentar que não é saudável, né? As escolhas que não são saudáveis. E tem como a gente fazer de uma forma mais saudável. Como eu estava falando, a questão da alimentação relacionada a gente ter tempo, mastigar de forma, né, mais devagar, saboreando o alimento. Por quê? Quando a gente relaciona isso, por exemplo, à obesidade, a gente percebe que quem come muito rápido não saboreia os alimentos. E comer é tão bom, né, gente? Tem aí alguém que não gosta de comer? Imaginei. Nunca conheci alguém que não gosta de comer. Sempre quando eu vou falar em algum lugar, ou até em consulta mesmo,
fala assim, Juliana, mas você está falando para eu comer, eu achei que eu fosse vir aqui, se fosse falar para eu não comer. Eu falo assim, eu sou nutricionista, eu não sou desnutricionista. Então eu trabalho com alimentação, porque eu gosto de comer. Então, quando a gente não saboreia o alimento, a gente não valoriza o sabor do alimento. A gente fala assim, nossa, eu gosto tanto de comer. Mas pensa no biscoitinho de polvilho que eu tinha falado do barulhinho. Eu sou apaixonada com biscoito de polvilho. Se eu comer o primeiro biscoito de polvilho do pacote, rápido, sem mastigar, sem pensar, eu vou querer o segundo. E se eu comer rápido, eu vou querer o terceiro. E se eu comer rápido, eu vou querer mais um. Agora, o sabor daquele primeiro era diferente do sabor do segundo, era diferente do sabor do terceiro, ou era o mesmo sabor? A mesma massa, o mesmo biscoitinho? Igual, não é? Então, se o sabor é o mesmo, eu estou comendo porque é saboroso, por que eu não aproveito o sabor daquele primeiro mais tempo na minha boca? Porque a gente só sente o sabor na língua, na boca. Eu acho que tem gente que gosta de biscoito de polvilho aí, que eu estou vendo, tem gente aí salivando já com água na boca. Eu só sinto o sabor daquele primeiro. Então, se eu saborear, e isso pode ser o arroz com feijão, se eu saborear aquele arroz com feijão por mais tempo na minha boca, eu não vou ter necessidade do segundo, do terceiro, do quarto, porque eu estou saboreando, né? Então, quando a gente fala assim, tem que mastigar não sei quantas vezes. Se eu for parar para contar quantas vezes que eu estou mastigando, eu também não estou prestando atenção no sabor, né? Então, o que eu aconselho é a gente colocar na boca e saborear, seja o que for que a gente esteja comendo. Pode ser o anguzinho, pode ser o arroz com feijão, mas a gente saborear, aproveitar o sabor. Porque depois que a gente engole, depois que desceu o goela abaixo, como diz, a gente não sente mais o sabor. E aí a gente vai querer mais um, mais um, mais um. E às vezes o nosso corpo não tem necessidade daquela quantidade maior. Às vezes, se a gente respeitar o que o nosso corpo está pedindo e saborear, a gente vai comer aquilo que é necessário para o nosso organismo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Então vou continuando. Então, em relação à alimentação, é importantíssimo a gente estar atento com todos os nossos sentidos àquilo que a gente vai alimentar. Como aqui eu estou vendo muitas mães de família, muitas crianças, um assunto que eu não podia deixar de trazer, é em relação ao alimento mais completo que existe. O que vocês acham que é? Já teve gente que falou ali. O leite materno, né? Às vezes também a gente acha que aquele leite de latinha que vende lá na farmácia é muito mais importante para o meu filho do que o leite materno. E quando a gente fala de alimentação saudável, e quando perguntam qual que é o melhor alimento, e a televisão cada dia divulga que é um dia é o ovo, um dia é o tomate, né? Cada dia tem um alimento da moda. E nenhum alimento é 100% vilão, nem 100% mocinho para salvar a saúde, né? Porque cada um tem os nutrientes que vai de acordo com a sua cor. E claro que se a gente consumir um alimento único em excesso, ele também vai trazer malefícios, exceto o leite materno, né? Então, o leite materno, ele está na melhor embalagem do mundo, na temperatura que deve ser consumido, na quantidade ideal para cada um. Então, assim, nem que a indústria, com toda a sua tecnologia, tentar,
vai conseguir produzir um alimento tão perfeito para cada um, produzido para cada um, como é o leite materno. Porque quando aquele leite ele é produzido especificamente para aquela criança. Né? A fórmula do leite materno, ela não é única para todo mundo. Ela é específica para cada um. Né? Então, por exemplo, se eu estou amamentando a criança, a partir do momento que a criança está mamando, né, o meu corpo, a fábrica, ela está recebendo informações do que aquela criança precisa. Qual que é o tipo de nutriente que ela precisa, qual que é o tipo de defesa que ela precisa, e ele vai ser produzido específico para ela, né? Eu falo, né, a gente produzir porque o meu corpo ainda é uma fábrica, né? Meu menino está brincando por aí com 2 aninhos e eu ainda, graças a Deus, estou amamentando. Não é fácil, a gente tem uma série de coisas, né, que dificultam, que impedem, né, que facilitam e que dificultam. Mas quando a gente entende a importância daquele alimento, né, para o nosso filho, e a gente está muito preocupado com o que é importante para o nosso filho, né? Como eu falei, é o que a gente tem de mais precioso na vida, a gente entende que mesmo com as dificuldades vale a pena, né? E aí, em relação à amamentação, eu podia falar aqui horas e horas e horas. Mas o que é importante é a gente saber que para eu ser fábrica, para eu produzir, né, eu tenho que estar nutrida para produzir. O que é mais importante para quem está amamentando? E aí, o meu intuito aqui não é falar só para quem está amamentando, é para falar para todas as famílias, né, quem tem gente amamentando, quem não tem, para os pais, porque isso envolve toda a família. O mais importante é a mãe que está amamentando estar hidratada. Né? A gente tem um monte de tabus, um monte de mitos em relação à amamentação, mas se uma coisa de tudo que eu falar aqui, se eu tiver que escolher uma coisa, né, para que vocês lembrem em outro momento, eu gostaria que vocês pensassem nisso. É a questão da hidratação, é a questão da água, que a gente fala muito do alimento e às vezes a gente esquece da água. Porque para eu produzir, né, leite em quantidade suficiente, eu tenho que estar hidratada. Então, a água é o que faz mais a mãe produzir leite. A gente tem uma série de coisas, né, que o pessoal antigamente falava, come isso, come aquilo, isso ajuda a aumentar o leite, isso ajuda a diminuir. Mas de nada vale esses alimentos sem a água. Se a mãe não estiver hidratada, ela vai diminuir a produção de leite dela. Porque como é que ela vai dar uma coisa que ela não está tendo para ela? Não é? Então, a questão da hidratação é muito importante para quem está amamentando. E aí, por isso que eu falei que envolve a família inteira. Porque às vezes a mãe esquece, né? Às vezes a avó que lembra da água, às vezes é o pai que leva lá um copinho d'água na hora que a mãe vai amamentar. Porque quem já amamentou sabe, a gente fica numa sede. Por quê? Porque a gente está dando água, né? Não só água, mas a gente está hidratando o bebê, tanto que o bebê até 6 meses, ele não precisa de água. Quem está só amamentando, ele não precisa tomar água, porque a sede e a fome dele, a gente mata com o leite materno, né? Então, a questão da hidratação, ela é muito importante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, gente, quem?
Levanta a mão, por favor. Quem? Não? Que eu já falei tanto aqui de tantos assuntos e ninguém perguntou nada. Agora eu quero uma pergunta. Quero falar da minha cabeça, mas não. Ali, ó, uma pergunta ali, ó. Agora eu quero saber o que vocês querem saber. Deixa eu te perguntar, meu nome é Simone. É verdade que a salada crua faz perder peso? Salada crua faz perder peso? Cenoura, beterraba, couve. Tá. Seguinte, Simone. Quando a gente fala em redução de peso ou aumento de peso, é mais ou menos como matemática mesmo, sabe? E aí, para a gente dar um exemplo, vamos pensar em... Vamos ver o que a gente pode pensar. Vamos pensar em dinheiro mesmo, né? Em números, vamos pensar em dinheiro mesmo. Se eu coloco mais dinheiro na poupança do que eu tiro, como é que vai ficar o saldo lá? Positivo ou negativo? Vai ter mais ou vai ter menos? Vai ter mais, né? Se eu coloco mais do que eu tiro, vai ficar um saldo positivo. Da mesma forma, é quando a gente se alimenta. E aí, é importante a gente falar de energia, né? A caloria é um tipo de energia. Então, se eu estou comendo mais energia do que eu estou gastando, né? Aquela energia vai ficar armazenada no meu corpo. E aí o peso aumenta. Se ao contrário, eu estou comendo menos energia do que eu preciso, eu vou gastar energia e o peso diminui. Então, a salada crua sozinha, né, ela não dá todos os nutrientes que eu preciso. Então, falar assim, eu vou comer só salada, não vou comer nem arroz nem feijão. Eu estou tendo uma alimentação saudável? Não, porque uma alimentação saudável, ela é completa. E para ela ser completa, eu preciso de vários nutrientes. O arroz com feijão, a salada, né? E aí a gente tem uma série de cores nessa salada. A gente tem o verde, a gente tem o laranja, a gente tem o vermelho, né? A gente tem a necessidade de proteína, que pode ser o ovo, ou pode ser o frango, ou pode ser a carne. Então, uma alimentação saudável, ela deve ter isso tudo, né? Então, comer só salada crua não é saudável, mas é importante comer também a salada crua. Não, é só mesmo para tirar uma dúvida, porque eu sou magra, sempre fui magra, não tenho tendência de engordar. Aí eu comecei a ver que a salada crua eu tinha que fazer todo domingo, mas acompanhada com macarrão, arroz, feijão e uma carne. Mas aí começaram a me falar e eu coloquei isso na cabeça, eu cortei. Não, você não precisa cortar. Agora você não vai comer só a salada. É isso mesmo que você falou. Você vai comer o arroz ou o macarrão, o feijão, a carne e também a salada, tá? Agora você não precisa tirar ela. Tá? O ideal é que a alimentação seja completa, né? E o que você falou é importante mesmo, Simone. Você não tem tendência. E a gente tem a nossa genética. A gente tem o nosso metabolismo. Se eu emagrecer mais por causa disso. Obrigada. De nada. Mais alguém? Ali, ó. Peraí, só o microfone chegar aí, tá? Tem uma de lá, enquanto o microfone chega de lá, ela vai perguntar e depois ela aqui, ó, de azul. Eu queria te perguntar, por que quando você faz dieta e não consegue emagrecer? Não consegue emagrecer. Faz dieta e não consegue emagrecer. Como é que é seu nome? Shirley. Shirley, é o seguinte. Primeiro, a gente tem que pensar o que é dieta. A palavra dieta vem de dia.
E dieta significa tudo que eu como durante o dia. Então, todo mundo faz dieta, né? Tudo que você come, da hora que você acordou até a hora que você vai dormir, faz parte da sua dieta. Agora, a palavra dieta ficou conhecida como dieta para emagrecer, né? Normalmente a gente usa com esse significado, né? Então, estou fazendo dieta normalmente com o objetivo de emagrecer. A alimentação, ela vai fazer parte do seu dia a dia para o resto da vida. Quando a gente faz uma dieta, porque a gente viu na revista, alguém falou, a gente está tentando forçar uma situação que não é do nosso dia a dia. E às vezes a gente escolhe uma dieta muito restritiva, ou seja, uma dieta daquelas difíceis de fazer, daquela dieta de passar fome. E isso não é saudável. O nosso corpo entende isso como uma agressão. Você está dando menos energia para o seu corpo do que ele precisa. E aí o que ele faz? O corpo da gente é perfeito demais, né, gente? Quando eu falo de amamentação, então, que eu vejo tanto que o corpo é perfeito. Se o meu corpo está entendendo que eu estou dando menos energia para ele do que eu preciso, ele está entendendo que eu estou passando fome, que eu não tenho o que comer. O que meu corpo vai fazer? Opa, na hora que aparecer, mesmo que seja um pouquinho, eu vou guardar. Eu vou guardar porque vai que falta de novo, está guardadinha aqui a energia para sobreviver. E aí, o que vai acontecer? A gente só guarda energia no nosso corpo de uma forma, em forma de gordura. Todo o excesso de energia que a gente consome, que a gente não gasta, a gente vai fazendo uma dispensa no nosso corpo em forma de gordura. Por isso que as dietas muito restritivas, às vezes na primeira semana ela funciona, e às vezes depois não funciona mais, a pessoa não consegue emagrecer mais, e aí às vezes depois ela engorda mais do que ela estava antes, que é o efeito sanfona. Porque a gente vai tentando enganar o nosso corpo e o metabolismo vai ficando mais lento, né? O metabolismo é o funcionamento do nosso corpo. O nosso corpo vai ficando mais devagar, mais devagar, mais devagar, porque ele quer economizar energia, com medo de que vai faltar energia num outro momento, né? Porque alimento é energia. Então, Shirley, o ideal é por isso que a gente fala em reeducação alimentar. É eu tentar ter uma alimentação mais saudável todos os dias, sem precisar fazer uma dieta restritiva para emagrecer de uma vez. Então, a reeducação alimentar tem que fazer parte, né, dessa alimentação. O que a Simone ali já falou, né? Todos os alimentos, mas além de fazer parte todos os alimentos, claro que a gente vai deixar para de vez em quando aqueles que a gente sabe que não são saudáveis, né? Refrigerante, bolacha recheada, a gente não precisa nem, a gente já sabe a lista. Mas para o dia a dia, a gente ter o hábito de ter alimentos mais saudáveis e lembrar que é importante a forma que eu estou comendo. Não adianta eu tentar fazer uma dieta e lá em 5 minutinhos comer, né? Daqui a pouco eu estou com fome de novo. E não estou mudando o meu hábito. Quando eu voltar para a minha alimentação normal, às vezes eu vou engordar de novo e às vezes eu vou engordar até mais do que estava antes. Respondeu? A senhora aqui. Eu queria saber assim, bom dia. É que, como faz assim, eu queria engordar, sabe? Aí eu tenho que comer assim toda hora, como que é assim? Porque eles falam, né, para pegar peso, quantas vezes ao dia que tem que alimentar, né? Certo. Quais os alimentos que assim é bom, é melhor pra gente pegar assim um pezinho, sabe? Como é que é o nome? Como é que é seu nome? Aparecida. Aparecida. Aparecida, a sua pergunta completa a pergunta da Shirley. Se eu tiver que responder a pergunta das duas com uma palavra só, eu vou falar assim: como que a gente faz para emagrecer? Comendo. Como que a gente faz para engordar? Comendo.
né? Das duas formas, né? Por isso que a alimentação é tão saudável. Você perguntou aí sobre quantas vezes, quantas refeições, né? O ideal é a gente ter, né, na medida do possível, um hábito de repor a energia que eu estou gastando. Como que é isso? Eu acordei. O que é importante? Café da manhã. Para quê? Para me dar energia para eu começar o meu dia. Aí, depois, tem gente que fala assim, nossa, às vezes eu tomo café da manhã, 6 horas da manhã, vou comer de novo só meio-dia, 1 hora da tarde. O que está acontecendo? Quando a gente fica muito tempo sem comer, acontece o que eu falei agora há pouco. O corpo da gente acha que a gente está passando fome. E você acha que isso é saudável, Aparecida? Porque o alimento, né? O alimento traz vida para a gente. Então, o ideal, né, é a gente tentar comer alguma coisa de 3 em 3 horas. E essa alguma coisa é o que a gente tem em casa. E por que de 3 em 3 horas? Porque é o tempo que gasta para a gente comer, fazer a digestão, usar aquela energia e a gente precisar de energia novamente. Né? Por isso que é de 3 em 3 horas mais ou menos, né? Tem gente que fala assim, nossa, é um número mágico de 3 em 3? Não, porque você consome, gasta e vai repor de novo. Consome, gasta e vai repor de novo. E aí, num hábito, né, saudável, o importante é a gente comer alguma coisa no café da manhã, comer fruta, né? E aí precisa ser a fruta que passou no Globo Repórter, que é a fruta que está na moda. Não, é a fruta que está na estação, que é a mais saudável, que é a mais barata, né? Que não precisou de tanto agrotóxico para ser produzida, porque está na época dela, está na safra dela, né? E uma fruta que a gente tem com maior acesso é a banana, né? Respondeu a sua pergunta, Aparecida? Respondeu? Ok. Bom dia, Juliana. Meu nome é Miriam. Miriam. Eu queria te fazer uma pergunta que acontece muito comigo. Se for para me comer uma comida normal, que eu digo normal, que para mim não é, vamos supor, um arroz, um feijão, uma lasanha, um frango frito, eu como. Se tiver só isso, eu como. Mas eu passo mal e não fico satisfeita. Aí eu queria te perguntar, porque eu fui no médico, eu dei umas dormências e ele me perguntou o que eu como. Eu falei com ele o que eu gosto de comer, o hábito meu de comer. Que eu não gostava de comer comida que hoje a população come, que eu gosto mais de comida de roça. Eu gosto de taioba, lupinó, bangu, essas comidas mais coisas. Então o meu colesterol estava alto. Aí eu perguntei para ele, por que se eu sou magra, sempre fui magra? Mas por mais que eu queira, eu não consigo comer essa comida. Aí é errado eu continuar comendo o que o meu organismo fica satisfeito? Tá. O que você não consegue comer? Dá um exemplo de uma coisa que você não consegue. Sim, eu gosto de lasanha, mas não suporto. Não gosto de macarrão seco. Eu gosto de macarrão feito mais assim, a moda de roça, branquinho. Certo. Ou então temperado por cúrcuma. E você passa mal como? Você falou que quando você come, você passa mal. O que você sente? Se eu comer um macarrão com massa, o meu estômago dói, embrulha e eu passo mal. Agora, se eu comer ele branquinho ou temperado com urucum, entendi. Miriam, né? São duas coisas aí, Miriam. Primeiro, a gente tem que respeitar, né, as nossas preferências, né? E o que o organismo da gente às vezes não tolera mesmo, rejeita. A gente tem que respeitar isso, né? E quando eu falo de preferência, eu não estou falando assim, por exemplo, a criança, quando você colocou no prato uma cenourinha e ela fala que ela não gosta, né?
e que ela vai rejeitar aquilo não. Porque para a gente rejeitar um alimento, para a gente falar que não gosta de um alimento, a gente tem que experimentar pelo menos 20 vezes, né? Agora, se você já tem essa história aí da sua vida, de que alguns alimentos você realmente não rejeita, respeita, né? E não se alimenta deles, principalmente porque você está falando aí de dor de estômago e às vezes pode ser, se for com extrato de tomate alguma coisa, pode ser conservante, né? Principalmente os alimentos industrializados. Agora, uma outra coisa que você falou é de comida de roça, é de questão de colesterol. Primeira coisa, o colesterol é um hormônio e é um hormônio que a gente produz. Então, existem casos de pessoas que têm uma alimentação saudável, consomem verdura, não consomem muita gordura e mesmo assim são magras e mesmo assim elas têm o colesterol alto, porque é da natureza dela a produção desse colesterol em excesso. E normalmente isso está ligado à família, né? Às vezes já tem casos de pai, de mãe que tem colesterol alto, né? E aí a gente tem essa herança mesmo, que às vezes isso acontece na família. Além disso, é importante a gente evitar o que vai aumentar mais ainda o colesterol, que é o consumo da própria gordura animal e o consumo de fritura, alimentos que têm muita gordura, que vão ajudar, né, a aumentar mais ainda o nosso colesterol, né? Então, às vezes, isso acontece mesmo. A pessoa é magra, não consome comida muito gordurosa e mesmo assim tem um colesterol alto. Às vezes, isso é uma questão da própria produção, né, do colesterol, e aí a gente tem que ter uma alimentação mais saudável ainda. Agora, consumo de taioba, dessas folhas de roça, não tem problema nenhum, elas são muito ricas em vitaminas. Respondido? Respondeu, obrigada. Mais uma ali? Você, eu não. Deixa eu falar, gente. Meu nome é Ronaldo. E o que eu queria falar é sobre o porco. Porque eu amo o porco, sabe? Que é gordura. A gordura de porco. Porque ela como eu falo, ela faz mal pro corpo ou não? Faz mal? Tá. Ronaldo. Isso. Ronaldo perguntou ali sobre a gordura de porco, né? A gente estava falando de colesterol, né? E normalmente a gente relaciona mesmo com colesterol a gordura de porco. Acontece o seguinte: a gordura de porco, ela é uma gordura de origem animal, né? O porco, assim como a gente, ele também produz colesterol. Então, as pessoas que têm problema de colesterol não devem consumir a gordura de porco, né? É desaconselhável que consuma gordura de porco. Caso a pessoa não tenha problema nenhum, né, de colesterol alto, de triglicérides, ela pode consumir? Ela pode escolher consumir, mas tem que lembrar que a quantidade de gordura que a gente precisa é muito pouco. E aí, às vezes, a gente cozinha com gordura de porco, ainda come a carne de porco, aquela parte mais gordurosinha, aquela costelinha mais gordurosinha, e aí a gente vai comendo mais do que a gente precisa, né? E aí vai aumentando a concentração de colesterol no sangue. Aí não é adequado, não. Então, assim, quem tem problema de colesterol, é melhor evitar, preferir gordura de origem vegetal, né, que são os óleos, mesmo assim em pequena quantidade. Certinho? Falar mais? Respondeu essa pergunta, Ronaldo? Respondeu? Deixa eu falar. Oi? Eu vou falar outra coisa. Sim. Deixa eu falar. Se for para, por exemplo, emagrecer, por exemplo, porque eu queria emagrecer, mas tem que fazer dieta muito tempo? Certo. Ou não? Olha só, como eu falei com a Shirley, quando a gente pensa em dieta, aí a gente pensa assim, nossa senhora, vou ter que passar fome muito tempo para emagrecer, não é assim que a gente pensa? Será que eu vou conseguir? Pois é, mas o ideal
para você conseguir reduzir o seu peso e manter saudável para a sua vida, é você mudar os seus hábitos. E aí a gente tem que parar e pensar assim: o que da minha alimentação atual eu posso melhorar? Né? Porque aí a gente pensa assim: segunda-feira eu vou começar a dieta. Aí na segunda-feira você vai lá e corta tudo que você gosta, tudo que você tem costume, né? E aí na terça-feira você já não está aguentando mais seguir. Então o ideal é eu pensar: o que é uma coisa que eu posso melhorar na minha alimentação? É porque eu estou tomando pouca água, eu posso aumentar a minha quantidade de água? É porque eu estou comendo muito rápido, eu posso comer mais devagar? É porque eu estou comendo muita bobagem, que tem muito açúcar, muita gordura, e eu posso diminuir um pouco? A gente tem que pensar como a minha alimentação está e como eu posso fazer para melhorar a alimentação da forma que ela está. E aí eu vou tentando mudar o hábito pouco a pouco para conseguir o objetivo. Porque se eu fizer uma coisa que não é da minha rotina, por exemplo, a gente aqui, né, em Minas, a gente gosta de pão de queijo, né? Isso faz parte da nossa cultura, da nossa rotina, da nossa família, né? Da nossa vida desde quando a gente é pequenininho. Se eu chegar e falar para uma pessoa e falar para a Shirley: Shirley, você só vai emagrecer se você, no café da manhã, comer tapioca todo dia. Isso faz parte da rotina da Shirley? Isso faz parte da cultura? Não adianta chegar e impor uma coisa que não faz parte da rotina, que ela não vai conseguir manter de uma forma saudável para a vida dela. Então, por isso que a gente tem que adaptar de acordo com a rotina de cada um. Por isso que essas dietas de revista, de internet, da amiga, da vizinha, né, da prima, da tia, elas não servem para todo mundo. Porque cada um tem um hábito de vida, cada um tem as suas preferências, cada um tem as suas intolerâncias, né? Mas a gente pode adequar de forma que seja o mais saudável possível, tá? Como é que está o tempo aí, Júnior? 10 minutos? Tá. É Keila. É que eu gostaria de saber que meu filho tem 8 anos. E o colesterol dele está 480. E eu não estou dando conta de regrar ele. Certo. Essa questão é importante. Eu tenho atendido muitos casos, né, no SUS, de crianças com colesterol alto, né? Às vezes com triglicéridos, com colesterol, com ganho de peso. Então, a primeira coisa é o hábito. E aí o hábito da família mesmo, né? É difícil eu falar para uma criança, para ela não comer determinados alimentos, fritura, se a família toda está comendo, não é? Então aí o hábito da família tem que ir no mesmo sentido, né? Então, tem alguns alimentos que a gente acha que eles são assim, inofensivos, né? E que criança adora, porque realmente a indústria, ela produz para ser muito saboroso. Por exemplo, aqueles salgadinhos de pacote, aqueles chips, aquelas pipoquinhas, né? Aqueles salgadinhos. Aqueles alimentos, eles não têm nutriente importante para o nosso corpo nenhum, mas eles têm muita gordura, muito sal, né? Que faz com que o hábito de consumir faça com que, às vezes, leve um colesterol alto, né? Então, quer dizer que as crianças não podem consumir isso? Não. Quer dizer que esses alimentos, eles não devem fazer parte do dia a dia. A gente tem que pensar no dia a dia, né? Porque às vezes a gente pensa assim: mas eu vou ter que parar de tomar refrigerante pro resto da minha vida? Eu vou ter que parar de comer bolacha recheada pro resto da minha vida? Não. Mas você tem que escolher o que vai fazer parte do dia a dia. Porque antigamente, né, esses alimentos, eles eram mais difíceis da gente até encontrar para comprar, né? Agora, qualquer esquininha, por menos de 50 centavos, a gente compra uma porcarex dessa,
né? E aí, às vezes, a gente tem os 50 centavos ali e prefere comprar uma bolachinha, alguma coisa assim, do que comprar uma fruta, por exemplo, né? A gente tem algumas questões relacionadas com essas escolhas também. Agora, pensar na rotina, no dia a dia. Ninguém está proibido de comer nada, mas a gente não deve, por exemplo, um refrigerante na hora do almoço, todos os dias é saudável? E se for no domingo, no aniversário, tem algum problema? Não, né? A gente não tem que ser tão radical de cortar tudo, mas também a gente não pode ser tão liberal de ter todas essas, que a gente chama de guloseimas, de embondos, né? Todos os dias, né? Isso deve ser uma exceção e não a regra. A alimentação saudável, a gente tem que cuidar do dia a dia e não das exceções, né? O que faz parte do meu dia a dia? Tá saudável o meu dia a dia? Né? É aí que a gente tem que pensar. Em alguns casos, Keila, como eu falei, a questão do colesterol, às vezes tem questões relacionadas à genética mesmo familiar. Então tem que ficar de olho, né? Porque se for uma questão já do próprio organismo da pessoa, se a alimentação não estiver saudável, aí complica mais ainda. Tá? Mais alguém? Aqui, ó. Ó, tem um lá atrás, depois aqui. Ronaldo. Diga, Ronaldo. Deixa eu te falar, porque eu gosto muito de embolo, sabe? De embolo? Porque eu levo para a escola, aí eu como muito embolo, principalmente chocolate, porque eu amo chocolate. Aí embolo de chips, ai nossa, eu gosto muito, sabe? Aí eu levo para a escola e como na hora do recreio. Então, você mesmo já respondeu, né, Ronaldo? Por exemplo, chocolate. Você pode comer chocolate? Pode. Agora, você vai comer uma barra cada vez que você vai comer? Não. Você pode comer um quadradinho, saborear, né? Aproveitar bastante, deixar o chocolate derreter na sua boca, para você aproveitar bastante o sabor, né? Você? Bom dia, meu nome é Daniela. Seu nome é? Daniela. Eu queria te perguntar, você fala que todo dia de manhã tem que comer alguma coisa, mas se não tiver nada para comer de manhã? Tá. Olha só, dentro das nossas possibilidades, o mais cedo que a gente comer, para a gente começar a dar energia para o nosso corpo. Se o que tiver para comer for o arroz com feijão ou a primeira refeição for realmente na hora do almoço, né, o nosso corpo ele vai fazendo adaptações na medida do possível. Nosso corpo é muito perfeito. Então, é importante a gente saber o que é adequado para a gente tentar fazer o mais adequado possível. Porque perfeita a nossa alimentação, ela não vai ser. Né? Então, dentro da possibilidade, o que é mais perto do adequado, né? E o que tiver, se for o arroz com feijão, se for a farinha, o que tiver, né? Para dar energia para o nosso corpo, né? Principalmente, Daniela, te dar os parabéns, né? Que você está amamentando, e para dar energia para você também, porque você está produzindo energia para nutrir. Né? Então, é importante assim, na medida do possível, né, você tentar o mais cedo possível e com o que tiver, para você dar energia, para você ter alguma fonte de energia para o seu organismo. Tá? Mais alguém, pessoal? Que bom que vocês começaram a perguntar. Primeiro vocês ficaram muito tímidos, depois várias perguntas, né? Que bom. Mais uma vez eu queria agradecer o convite, né? Espero que algumas dúvidas, assim, eu tenha podido, né, esclarecer um pouquinho. Queria parabenizar vocês, né, todos vocês que estão aqui, né, interessados em conhecer mais, em ter mais informação, né, para viver melhor. E deixar um abraço assim, mais apertado, ainda mais carinhoso a essas mães que estão amamentando, né? Que vocês estão nutrindo,
né, com o melhor alimento do mundo, esses pequenininhos que estão aí no colo, tá? Um abraço e em outra oportunidade a gente se reencontra, eu estou à disposição.